Bom dia, irmãos. Finalmente a gente já pode dar essa boa informação de que o novo normal chegou. Quer dizer, já vamos poder ter o culto presencial, vamos ter algumas inscrições. Nós vamos fazer um vídeo à parte para que possa estar dando todas essas explicações. Mas só o fato da gente perceber e saber, na verdade, que esse domingo é o domingo que está antecedendo ao próximo culto que vai ser presencial, no domingo, inclusive com a ceia do Senhor. Ufa, já dá uma sensação boa de que simplesmente a gente estar aqui nesse santuário vazio, ninguém sentado nas cadeiras e fazer esse culto aqui. Graças a Deus que nós temos essa disponibilidade através da internet, mas o bom mesmo é a gente estar aqui junto, trazer as crianças, claro que nesse momento não vai ser possível, mas ter as crianças, a gente poder orar, enfim. Nós vamos ter o próximo culto já presencial e vamos dar algumas instruções. Então, por hora, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer esse tempo que nós fizemos esses cultos, ó Deus, online. Com certeza Ele cumpriu cabalmente o seu papel de poder manter o povo unido, de manter o rebanho desta igreja, ó Deus, no seu devido lugar. E nós te somos gratos, ó Deus, por poder estar fazendo esse culto, onde está antecedendo o culto que já vai ser o presencial. Nós te bendizemos e te damos graças. Obrigado, Senhor. Abençoe esse culto, os louvores e tudo mais que é de ser feito aqui. Nós oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, querido. Que bom, que boa notícia é essa de estarmos juntinhos. Aleluia, o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Então por isso que nós podemos e possamos tudo nele, tudo é para ele, amém? Vamos festejar, vamos nos alegrar nele, porque nós temos motivo, amém? Glória a Deus. As palmas, você que está aí na sua casa, levanta, começa a se alegrar no Senhor, amém? Vamos cantar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. em ti olhos se abrem, muralhas caem.
Como é bom te sentir, Deus. Como é bom te sentir. Oh, Senhor, sabemos que nós podemos confiar em Ti. Sabemos que o Senhor habita em tempo e fora de tempo. Oh, Senhor, sabemos que podemos confiar num Deus que tudo pode, num Deus que derruba barreiras, num Deus que faz o impossível virar possível. Sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas. Só em Ti, Jesus. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Sei que não rejeita um puro coração contrito e quebrantado, que clama por Ti. Tu que habitas, declare. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, que clama por Ti.
Deus, Senhor. Glória a Deus. Louvar e erguer a nossa voz em gratidão e louvor ao Teu nome, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor dessa igreja. Nós te bendizemos nesse lugar, te damos graças. Obrigado, Senhor. Recebe esses louvores, depositamos aos Teus pés honras e glórias a quem Tu és digno, Senhor. Oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia a você, mais uma vez. Você que de repente possa estar chegando aí agora para esse culto e dizer para você que tudo leva a crer que nós estaremos encerrando aí esse tempo de culto online dessa pandemia, né? No próximo domingo nós já estaremos aí com um culto diferenciado. No próximo domingo os nossos cultos já serão presenciais dentro do novo normal. Eu quero dar algumas explicações aqui, mas nós faremos uma gravação que vai estar inserido dentro desse contexto aqui do nosso culto, para a gente explicar como você vai poder fazer a sua inscrição, mas isso aí daqui a pouco, né? Então no próximo domingo, 5 de julho, nós teremos a Ceia do Senhor, e alguns detalhes, preste atenção, não teremos o ministério infantil. Então, obviamente que a presença de crianças até 11 anos, 12 anos, já é considerada passível de poder estar no culto, mas 11 anos já não seria até 11 anos de idade. Então vamos estar atentos a isso aí. Chegando aqui, irmãos, a gente precisa pedir a você que nesse tempo agora desse novo normal, não apertar as mãos, não abraçar, você vir com a sua própria máscara. Teremos o álcool para trazer a higienização, teremos o distanciamento das cadeiras, tudo isso, acredito que você já está ouvindo, já sabe que isso vai acontecer, mas isso faz parte da nossa informação. Haverá uma medição da temperatura. Então dentro dessa medição de temperatura é importante que a pessoa não esteja, obviamente, com o seu esteja com a sua temperatura alta. 36,6 já é considerado febre, então não dá para a gente poder você está assim atento no sentido de que se tiver a febre, não vai ser permitido entrar por causa dos outros irmãos. É uma questão aí nossa de estarmos atentos, de estarmos, como que eu posso dizer, no cuidado com os nossos irmãos, né? Então nós teremos aí esses cuidados. E você, irmão, que tem essa questão da baixa imunidade, até mesmo de enfermidades que está sendo chamado aí, que eu não conhecia, acredito que muitos irmãos estão conhecendo os novos vocábulos aí, a comorbidade, né? Então pessoas que têm diabetes, está fazendo hemodiálise, fazendo quimioterapia, pessoas que têm pressão arterial alta, bronquite, são enfermidades que nesse momento é chamado de risco. É conveniente que você não esteja presente, que você possa nesse momento aí aguardar um pouquinho para que possa chegar até você esse momento do culto mais aberto. A gente já está percebendo, obviamente, que já está começando a entrar em declínio toda essa situação aí da Covid-19, né? Esse ano, irmãos, 2020 é o nosso ano de oração. Eu estou assim, como pastor da igreja, e não tendo o povo presente, de a gente estar fazendo reunião, estar de púlpito, falando de uma forma mais íntima, mais próxima, olhando no olho dos irmãos. Mas mesmo assim, eu estou assim satisfeito com o que está acontecendo com a nossa igreja. Hoje nós temos oração da madrugada todos os dias, além, obviamente, de eu com os diáconos, mas
Temos a Neves de grupo aí que estão funcionando todos os dias com a oração da madrugada. E não somente a Neve, tem pessoas de forma particular. Então isso tem trazido para o nosso coração uma satisfação muito grande. Porque Deus está conduzindo todo esse processo da igreja de nós estabelecermos esse ano como o ano da oração, porque é o nosso momento, diga-se de passagem, é Nova Vida de Nova Cidade. Então nós temos esse desafio de estarmos na presença de Deus de forma mais acentuada e experimentar 2020 como o melhor ano de nossas vidas. É um desafio, mas é um desafio em que, lançando em Cristo, estando com a nossa vida no Senhor Jesus Cristo, com certeza nós vamos escrever uma linda história nesse ano de 2020, a ponto de te marcar, de você lembrar que 2020, um diferencial entrou na sua vida, que é o caso que nós estamos determinando através da nossa presença com o Senhor todo dia, de fazer de 2020 o ano da oração, mas o melhor ano de nossas vidas. Então a oração da madrugada está funcionando. Eu tenho ficado assim surpreso em ver casais, né? Ali não estão com a Neve, mas estão fazendo a sua oração da madrugada. Eu tenho visto Paulo e Rita, tenho visto ali também Antônio e Irani, que é Mesquita e Irani, né? Luciano e Patrícia, não tenho visto imagem, ele faz parte do meu A Neve de grupo, mas eu falei com ele, bota a sua foto lá, porque isso funciona como um estímulo. Já teve vezes da gente contar de ter 8 grupos naquele dia fazendo oração da madrugada. Isso é lindo demais. E eu lanço esse desafio para você, porque se você entrar no relógio de oração, você puxa a responsabilidade para você. E quando você puxa a responsabilidade para você, de você colocar o seu nome no relógio de oração, obviamente que isso faz com que essa responsabilidade que você está puxando vá te levar mais à frente. Então, coloca o seu nome lá no relógio da oração. Se você está dentro desse contexto de oração da madrugada, obviamente é só você colocar o seu nome lá dentro da sua oração da madrugada, que isso vai funcionar, obviamente, dentro do seu relógio de oração também. A nossa leitura bíblica de amanhã, segunda-feira, dia 29 de junho, é Tiago 4. Eu dei um salto, irmãos, a gente saiu de Atos e não entramos em Romanos, entramos no livro de Tiago. Por quê? O livro de Tiago, a partir dos apóstolos, que aí vem Tiago, Pedro, João e depois Judas, são livros mais fáceis de entendimento. E depois a gente retorna. Nós estamos pegando toda essa parte de mais fácil compreensão. Quando a gente entra no livro de Romanos, a gente realmente encontra algumas, como eu posso dizer, algumas explicações, algumas lógicas que não são muito simples de a gente assimilar. O livro de Romanos não é um livro tão simples assim. Então nós estaremos dando esse salto, depois a gente volta com Romanos e a gente vai prosseguir aí com todo o Novo Testamento. E já na quarta-feira a gente vai ter aí já começando a leitura na primeira carta de Pedro. Os nossos dízimos e ofertas. A gente continua às 9 horas da manhã aqui, de segunda a sexta, até 1 da tarde, para receber o seu envelope, de você poder fazer trazer o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta de missões, enfim, a sua oferta de gratidão. Você poder trazer o seu envelope de forma presencial. Isso aí, nós estamos vendo aí os irmãos vindo aqui, e tem sido muito agradável, que às vezes a gente tem aquele momento aí que se encontra, aquele momento de conversa, mas de 9 a 1, e o nosso banco, que é o Bradesco e o Itaú. Eu quero orar pelos irmãos que fizeram a sua transferência durante a semana, ou que ainda vai fazer a sua transferência. Você que também trouxe o seu envelope, eu quero orar. E quero inserir aí também, irmãos, a nossa oração pela eleição municipal. Fica atento comigo numa coisa. A igreja do Senhor Jesus Cristo deixou de orar quantos anos pela sua própria nação, quando a própria Bíblia orienta a orar pela nação. Então a gente está vendo hoje confrontos, problemas de quebra na rua, quebra na rua,
Tudo isso, irmãos, pode ser evitado ou poderia ter sido evitado se nós tivéssemos já há 20 anos, no mínimo, estando orando, assim como foi feito na Coreia. Lá na Coreia do Sul, a igreja ora desde a década de 60. Quando eu estive lá, eles falavam que isso já era antes de 60. O conhecimento que a gente tem é de 60, mas antes da década de 60, já era um país que estava orando. 60 foi que alavancou. Então, é um país que tem oração diária pela própria nação. Quando nós estivemos na Coreia, eu teria que contabilizar quantos cultos eu participei, mas todo dia tinha culto, e teve dia que eu participei de mais um culto. Considerando que a gente ficou lá 15 dias, vamos dizer que foram 15 cultos, mas teve dia que eu participei de mais cultos, né? Vamos lá, participei lá de 15 cultos, irmãos. Se eu participei desses 15 cultos, eu digo para você que pelo menos uns 12 cultos oraram pela nação. Era impressionante como todo culto, praticamente todo culto, não furava uma deles estarem orando pela nação dele. E participei também de um encontro de oração lá, um mar de gente. Orar, sabe por quê? Qual foi o motivo? Juntou os evangélicos quase que da nação toda. Acredito que veio gente de todo lugar, porque a nação é pequena, mas muita gente orando pela nação, pela união da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Eles oram sempre pela sua nação. Então, irmãos, vamos ter aí eleições municipais. Vamos orar para que Deus traga o governo do justo, porque quando o justo governa, tem alento, tem conforto, mas quando o ímpio governa, irmãos, aí a gente tem sofrimento. Então faz parte da igreja poder interceder pelas autoridades. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelas primícias e também pelas eleições municipais, pelas eleições de São Gonçalo. Oremos então. Senhor Deus, nós queremos nesse momento diante de Ti, meu Deus, colocar diante da Tua face e da Tua presença, meu Pai, os nossos dízimos e as ofertas de missões, colocando, Senhor, as ofertas de primícia, tudo aquilo que os Teus filhos têm trazido em carinho, em consideração, em amor pela Tua casa, nós abençoamos em nome de Jesus Cristo, para que a vida dos Teus filhos também sejam guardadas, protegidas, Tuas mãos estendidas, Senhor, escondendo os Teus filhos, trazendo toda a sorte, ó Deus, de proteção que tem necessidade, ó Deus, do marido, da esposa, dos filhos, da saúde, da provisão. Em nome de Jesus, cuida do teu povo, cuida também, Senhor, da tua casa, dos recursos que aqui chegam, o Senhor possa fazê-lo multiplicar em nossas mãos, na administração, ó Deus, correta diante de Ti. Nós oramos a Ti, agradecido em nome de Jesus Cristo, e oramos também, Senhor, pela eleição municipal, pelas próximas eleições aqui em São Gonçalo. Nós oramos, ó Deus, para que seja quebrado todo esse ciclo de corrupção que a gente vê instituída na nossa nação, agora com essa pandemia. O que mais se viu aí de se falar são as corrupções, até mesmo no nosso próprio município nós vimos isso. Pedimos, Senhor, que faça uma limpeza na política de São Gonçalo, porque as armas que nós temos, ó Deus, para intervir, são as armas da oração, as armas de mudança. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa fazer uma limpeza, colocando um homem de justiça, pessoas que têm o temor de Deus no seu coração, pessoas que não se vendem, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, para que São Gonçalo deixe de ser uma terra que tenha muitos crentes, muitas igrejas, para ser uma terra que tenha o temor de Deus, para curar a nossa cidade. Nós oramos a Ti, agradecido e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós vamos agora passar para vocês como é que vai ser feita essas inscrições para estar presente no culto. Nós não temos como deixar aberto, porque há um número limitado, obviamente, pela orientação que nós temos das autoridades. Então, nós estaremos disponibilizando 60 inscrições. E essas inscrições, elas vão poder ser feitas no próprio aplicativo que nós temos da Nova Vida. Então, ali, nós vamos estar fazendo agora o passo a passo, para que você possa fazer a sua inscrição. É um tutorial, que inclusive eu aconselho você, que quando terminar o culto, você pode retornar, e aí pausar,
devagar você ir podendo seguir aquele passo a passo e fazer a sua inscrição sem qualquer complicação. Então vamos lá. Uma vez que você tenha aberto o aplicativo da Nova Vida, você vai ter a tela, que é a tela de mostragem, é aquela primeira tela. E logo embaixo, no canto direito, na parte de baixo, tem aí um ícone chamado Mais. Esse é o ícone que você vai tocar. Tocando nesse ícone, Mais, o segundo passo vai entrar então uma nova tela. Essa nova tela vai entrar aí eventos. Inclusive, todas elas estão marcadas em vermelho para que você possa identificar imediatamente. Então, na tela seguinte, depois de Mais, está escrito Eventos, que ele também está marcado nessa tela aí. Quando você toca em Eventos, vai aparecer então na próxima tela, tá, opção de cultos. E aí você vai escolher a sua inscrição, que é o culto da sua preferência. Culto da manhã ou culto da noite. Obviamente você vai tocar ali no culto da sua preferência, é só você escolher o culto. Quando você toca no culto da sua preferência, nesses cultos aí, nessa próxima tela, nós temos aí algumas informações. Tem endereço da igreja, tem data e horário do culto, tem inclusive a data limite para fazer a inscrição. E você vai ver que embaixo está escrito assim, fazer a inscrição. É esse, depois que você leu, que você teve as suas informações, ok direitinho, então você pode tocar bem devagar, toca lá, fazer inscrição. Logo a seguir, abrirá uma nova tela. Em alguns celulares, nós percebemos que em alguns celulares aparece nessa outra tela, depois de você tocar, fazer a inscrição, aparece assim, preço. Não tem preço, né, irmãos? Você não vai pagar nada, não vai se cobrar absolutamente nada para o culto. Nós não tivemos como tirar. Em alguns celulares aparecem, outros não. Então, despreza essa informação preço. Não há nenhum custo, obviamente. Convém dar essa informação porque as pessoas ficam sem saber por que está escrito aquilo ali. É alheio à nossa vontade. Então, uma vez que você está nessa tela aí, está escrito lá fazer a inscrição, não se preocupe, como eu já disse, nada a pagar. Mas tem um campo aí, do lado aí, superior, bem aí na parte de cima mesmo, do seu lado direito, está escrito assim, quantidade. Tem um menos e um mais. Se é somente você que vem para o culto, você toca em mais, aí vai aparecer o numeral 1. Mas se por acaso vem você e a sua esposa, você toca duas vezes, obviamente. Se é você e filhos, você vai tocar 3, enfim, dentro da sua necessidade, você vai fazer as inscrições que você necessita, que estará vindo no culto. Então você coloca as quantidades que você precisa. Uma vez que você identificou 1, 2, 3 quantidades, a que for, agora tem aí na tela continuar. Toque em continuar. Bom, agora nessa nova tela, nós temos aí novos campos. Nesse novo campo, está escrito assim, usar meus dados. O que significa usar meus dados? É porque o celular que você está usando está cadastrado. Quando você toca em usar meus dados, ele preenche automaticamente o seu dado, o dado do seu celular, que você fez o cadastro, sem você precisar preencher. Automaticamente ele já preenche. A seguir, então, você vai preencher os dados das pessoas que virão com você. É esposa, é filho. Obviamente que aí você vai colocar o nome. O primeiro nome, ele preenche automaticamente, e os demais você vai preencher. Vai colocar o nome completo e vai colocar também o número do seu celular. Pronto, agora finalizar. E você, quando finaliza, ele automaticamente já envia uma mensagem para você aí no próprio display, no próprio celular. Aparece aí, inscrição realizada com sucesso. Então, tranquilo. A seguir, tem aí um botãozinho escrito clique aqui. Você toca aí e você vai ser direcionado, que vai mostrar as inscrições que você fez. Quando você toca em clique aqui, ele automaticamente vai mostrar a validação, vai mostrar as inscrições que você tenha feito. O importante, depois que você fez todos esses passos, é importante que, irmãos,
traga você o celular que você fez as inscrições. Porque nós não temos controle das pessoas que virão para o culto, a não ser por isso. Você imagina, você veio, fez a sua inscrição, você, sua esposa, 2 filhos, chega com seu carro, bota no estacionamento. Quando chega aqui para entrar na igreja, você não pode entrar, porque outras pessoas já entraram. Mas por que elas entraram? Porque as pessoas vieram aleatoriamente. Então, como a gente vai controlar quem fez a inscrição e quem não fez? Por favor, traga o seu celular, que vai ser a garantia de que todos que fizeram as inscrições estarão presentes no culto. Porque aquele que não fez a inscrição e chegou aqui de forma aleatória, nós não podemos tirar a vaga de quem fez a inscrição. Por isso é necessário, não é você trazer um celular qualquer, por favor, preste atenção. O celular que você fez a sua inscrição será o celular que você vai trazer aqui, porque nós vamos aqui, você vai abrir automaticamente e a gente vai ver que foi feita a sua inscrição normalmente, sem dificuldade alguma. Então, quando acabar o culto, você vai ter a mensagem aqui, agora nesse momento. Então, assim que concluir a mensagem, você pode voltar ao vídeo e ali você pegar esse passo a passo, entra de novo, você pode ir dando pause, abre o seu celular, vai seguindo esse tutorial aí e tranquilamente você vai fazer a sua inscrição. Então, com isso aí você tem garantido a sua inscrição. Tem o culto da manhã e tem o culto da noite. Então, para você que está com saudade desse santuário, faça a sua inscrição e obviamente nós estaremos juntos aqui depois de 3 meses de ausência, vamos estar louvando ao Senhor juntos e você é muito bem-vindo nesse lugar aqui. Obviamente, não esqueça de trazer a sua máscara. Já informamos nos avisos agora há pouco sobre a máscara. Apenas esse reforço. Não esquece de trazer a sua máscara. Não esquece, lembra de trazer a sua máscara, ok? Então Deus abençoe. Próximo domingo de manhã estaremos aqui com a ceia do Senhor e o culto também à noite. Vamos ministrar a palavra do Senhor? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 115, no verso 16. Olha o que diz aí o verso 115, no capítulo 115 de Salmo 115, o verso 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele ao Filho dos homens. Apenas isso aqui por enquanto. Vamos orar. Nós abençoamos, Senhor, a leitura da Tua palavra e pedimos, Senhor, que todos os tesouros escondidos, aquilo que está oculto aos nossos olhos, aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para o Teu povo, possa liberar para nós. Traga, Senhor, entendimento e a ministração da Tua palavra possa mais uma vez cumprir o papel da Tua palavra, da Tua boca não voltar vazia. Seja o Senhor a assumir a boca, os lábios do pregador, para que o Teu Espírito possa ter liberdade para ministrar sobre a vida dos meus irmãos, o que nós oramos agradecido e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Embora Deus seja o dono de toda a terra, a gente percebe que Deus generoso nós temos quando Ele deu. Tudo o que Ele fez, Ele deu ao homem, Ele deu autoridade ao homem. Você já ouviu falar dessa verdade várias vezes, porque nós já o mencionamos aqui nesse púlpito, né? Então nós vamos exatamente fazer isso, nós vamos tratar desse tema. Deus, com o seu direito de soberania, Ele transferiu para o homem de governar a terra e poder administrá-la. Deus concedeu ao homem uma representação do seu supremo poder. O homem é o representante legal diante de Deus como autoridade para governar a terra, porque Deus assim o fez. A terra está sob o controle e o domínio dos homens.
E as palavras de Deus foram diretas quanto a esse entendimento. É onde agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também em Gênesis, no capítulo 1, 26, 27, 28 e 29, porque ali é que está a origem. Gênesis é a origem. Ali é que está a origem da autoridade que Deus transferiu, Ele dando a sua autoridade, transferindo para o homem. Diz assim, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será por mantimento. O que nós encontramos aqui nesse texto? Também disse Deus, tenha ele domínio. O que é que Deus está transferindo? O que é que Deus está fazendo? Qual a ordem que Deus está dando para o homem? Nós vamos fazer o homem, mas para que ele tenha domínio. No verso 28 diz que Deus os abençoou. Qual foi o tipo de bênção que Deus deu? Sujeitai-a, dominai. Então, sujeitar, dominar, não dominar, preste atenção. Em momento algum, Deus fala para Adão dominar a esposa. Ao contrário, Deus fala, homem e mulher os criou e diz os dois, que Deus os abençoou, está no plural, Deus os abençoou, Deus abençoou os dois, para que os dois multiplicassem, enchessem a terra, fossem fecundos, sujeitassem e dominassem. Então, eu só estou abrindo aqui, na verdade, eu abri um pequeno paralelo aqui para mostrar que a mulher submissa ao marido, mas não é submissa no sentido de ser desrespeitoso, ao contrário, os dois só vão conseguir prosperar, só vão conseguir dominar, só vão conseguir sujeitar, só vão conseguir prosperar no casamento, se os dois fizerem a mesma coisa e estiverem unidos nesse propósito. Mas o que a gente encontra aqui é Deus abençoando, fazendo declarações, sujeitai, dominai, e diz, eu vos tenho dado, olha só, vos tenho dado. Então Deus deu essa transferência de autoridade. Isso se dá porque o homem foi feito à semelhança de Deus. Então, dentro dessa semelhança entre Deus e o homem, nós encontramos então a capacitação do homem de exercer governo. A Bíblia fala que o governo está sobre os seus ombros. É exatamente como Deus fez o homem semelhante a ele, Deus deu também essa capacitação do homem de exercer governo. Deus deu ao homem o domínio sobre a sua própria criação. E o homem é a coroa da criação, porque lá em Salmo diz que fizeste um tanto pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então Deus fez o homem menor do que ele mesmo, obviamente, e coroou o homem de honra e de glória. E diz mais, deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Então, essas palavras em que mostram para a gente que o homem recebeu uma autoridade muito além do que a gente imagina. A Bíblia fala, como nós acabamos de mencionar aqui, que é no Salmo 8, no verso 5 e 6, que Deus colocou tudo debaixo, sob os pés do homem. Então, aquele que recebe uma coroa, como diz, de honra e de glória, né? O coroaste, aquele que recebe uma coroa para governar. Qual é o símbolo da coroa, senão de autoridade, senão um símbolo de governo? E se o homem recebeu uma coroa, é uma coroa de governo, é uma coroa de autoridade, porque quem recebe coroa é aqueles que governam. E Deus fez o homem para ser livre e ter domínio, porque se o homem não for livre, se ele for preso, quem é preso não tem domínio, só tem domínio quem é livre. Então Deus fez o homem para ele ser livre e poder exercer domínio, e dentro do seu direito de liberdade,
o homem toma as suas decisões. A origem do homem é Deus e ele vai voltar para Deus. E Deus concedeu ao homem autoridade sobre toda a sua criação. E nós sabemos que, aí vem o quê, né? Nós sabemos que no Jardim do Éden, a serpente tomou a autoridade do homem, deixando-o sem poder, sem capacitação de governo, sem capacitação de domínio. A partir desse momento em que a serpente enganou o homem, ali ele perdeu o seu poder de autoridade. Inclusive, quando Jesus foi tentado lá no deserto da Judéia, naqueles 40 dias de jejum, lá em Lucas 4, diz assim, olha a proposta que o diabo fez para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Olha o que o diabo está falando. Eu te dou toda essa autoridade, porque essa autoridade me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda tua, disse o diabo para Jesus. E foi quando o Senhor Jesus falou que somente ao seu Deus adorarás e prestarás culto. Então, aqui é mostrando a verdade de que o homem realmente entregou a sua autoridade para o inferno, a ponto do diabo agora querer negociar com Jesus e falar assim: a autoridade é minha, eu recebi essa autoridade. Na verdade, ele não recebeu, ele enganou para receber, foi uma mentira. A Bíblia fala que Eva foi enganada, Adão não, mas Eva foi enganada. E então significa que houve uma, vamos dizer assim, uma malandragem, né? uma manipulação de informações para obter essa autoridade. E o que Deus deu, Deus não toma de volta. Então Deus deu autoridade para o homem, ele passou para outro. Como que Deus vai lá e para o diabo falar: me devolve aqui? Não tem como. O homem fez isso. É como, imagina se alguém te dá um presente, se alguém te dá um veículo, um carro, 0 quilômetros, de presente para você, e você fica muito feliz, mas daqui a um tempo você pega aquele carro, vamos dizer que daqui a um mês, você pega o carro e dá para alguém, e quem te deu o carro, tem como ir lá pegar aquele carro de volta? Não tem. Então, aquilo que o homem fez, Deus não tinha mais como pegar de volta, a não ser que foi pela cruz de Cristo, né? Então Deus concedeu ao homem a autoridade, e o homem mantém a sua autoridade até hoje. Você tem autoridade sobre a sua vida, de você decidir, de você fazer com a sua vida o que você quiser. É você que faz a proposta. A grande questão é que Deus não interfere naquilo que Ele deu. Por isso que muitas pessoas que ficam em parafuso, que faz comentário, por exemplo: Deus dá o frio conforme o cobertor. Não, você pode estar sentindo muito mais frio do que o cobertor. O que você precisa agora é de orar, para que Deus possa te dar um cobertor melhor. Então as pessoas têm uma crise com relação à autoridade que Deus te deu. Significa que a vida é sua. Se você quiser que é uma forma de expressão que eu estou fazendo aqui, né? Eu, Deus, participar da sua vida, você tem que me pedir, porque eu te dei liberdade, eu te dei autoridade, você que entregou essa autoridade para outro. Então, irmãos, o homem agora, ele precisa orar a Deus e devolver de novo para Ele. Deus precisa orar e devolver para o Senhor a autoridade, reconhecendo a sua incapacidade de gerenciar a vida. Hoje o homem tem uma incapacidade muito grande de gerenciar a sua própria vida, não consegue cuidar de si mesmo e precisa de Deus. Então o que você tem de fazer? Você tem autoridade, você entrega para Deus se você quiser. É quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e entregamos nossa autoridade para Ele, dissemos: Senhor, a minha vida agora é tua. Ele agora passa a ter autoridade sobre nós, é onde Ele pode falar, ministrar, curar, orientar, abençoar, através da oração. Então, esse é o grande
quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, passamos agora a ter de volta a autoridade de Deus. Já não é mais a autoridade que o homem deu para o homem, não é a autoridade do homem, agora é a autoridade que Deus tem. Nós passamos a ter a autoridade celestial sobre a nossa vida, porque a autoridade que nós como homens demos para o inferno, ficou. Agora, o diabo tem essa autoridade, mas nós recobramos através do Senhor Jesus Cristo. Que na verdade o Senhor Jesus tomou essa autoridade de volta, e nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas nesse cenário, o homem tem em suas mãos uma autoridade que não consegue utilizá-la corretamente. Ao invés de dominar, o homem se encontra numa posição de dominado. Quantos não são as pessoas no mundo que estão dominadas por tantas coisas? Mas quantas são as pessoas da própria igreja que também não exerce domínio e estão dominados? O homem não consegue mais fazer o uso da ordem de Deus, aquela ordem de domínio, porque este mesmo homem se encontra dominado pela força do pecado. Ele não consegue sair desse emaranhado. Lá em Romanos diz assim, olha só: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não o efetuá-lo. Olha o desequilíbrio entre querer e não conseguir. Olha a falta de domínio. O apóstolo Paulo escrevendo a Romanos 7,19 agora: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que está em mim. O que é isso aí, senão um retrato de um homem dominado? Mas cadê aquela proposta de dominar? É isso que eu estou mencionando, irmãos. Nós temos que inserir Deus na nossa vida. Você como crente, você como evangélico, você que entregou a sua vida ao Senhor, se você não tem uma vida de oração, com certeza você não consegue viver vitórias. Com certeza você vive patinando, porque nós temos aqui um retrato. O que o apóstolo Paulo coloca aqui é um retrato de uma pessoa dominada. Mas se nós vivemos no evangelho de poder, cadê esse poder? E ele diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Não sou eu que estou fazendo, é o pecado que está em mim. Quer dizer, eu estou sem forças para poder fazer aquilo que eu desejo. Só existe um jeito da gente poder ter de volta o domínio. A oração, presta atenção, a oração é a devolução da autoridade que um dia o homem recebeu do Senhor. Deus não vai interferir em nossas vidas, porque Ele respeita a transferência de autoridade que Ele nos deu. Quando o homem necessita que Deus opere, para que Ele possa agir com o poder dEle, aqui na terra, entre os homens, é preciso que o homem seja humilde, pedindo então uma intervenção divina. É preciso que o homem abra a mão do seu direito. É preciso que ele abra a mão do seu direito e possa então transferir para Deus poder agir. Deus se manterá à distância enquanto o homem não gritar por socorro. Irmãos, entenda isso. Deus não vai agir. Deus não vai operar enquanto uma pessoa não gritar por socorro, enquanto ela não disser: eu preciso de Deus na minha vida. Senhor, eu estou dominado pelo pecado. Eu não domino, eu sou dominado, ou eu estou dominado. A oração é o homem devolvendo para Deus a sua autoridade. Irmãos, nós somos donos da nossa própria atitude e decisão. Você é dono da sua atitude e decisão. Então, se você que é dono da sua própria atitude, você transfere para Deus, você passa a receber então a direção de Deus, a autoridade dele, que é feita através da oração. O papel da oração é colocar Deus em posição de autoridade na nossa vida. É com a oração que nós colocamos Deus em posição de destaque. O papel da oração é ampliar os poderes de domínio, os poderes de autoridade na vida do homem. Porque o homem, quando não tem uma vida de oração, ele perde domínio. Aquele domínio que o homem recebeu lá em Gênesis, a oração lhe devolve.
A oração bota você no prumo. A oração te entrega aquilo que você perdeu. Nós, não é você, nós, que nós como homens, nós perdemos. Então o papel da oração é aos poucos ir ampliando esses poderes de domínio, de governo que nós temos. Então, irmãos, preste atenção. A autoridade é legitimada, a autoridade é confirmada, a autoridade é autenticada com a consagração. É a consagração que vai confirmar a autoridade que nós temos. E sem a consagração, o investimento da autoridade permanece. Você está investido de autoridade da mesma forma. Esse investimento de autoridade você não perde, embora seja uma autoridade fraca que você não consegue virar a mesa. Então preste atenção, o investimento de autoridade você decide a sua vida, é isso que eu quero dizer. Esse investimento de autoridade você é dono do seu nariz. Então, isso você não perde. Agora, sem a consagração, o investimento de autoridade, esse exercício da autoridade fica impedido. Você tem um investimento da autoridade, mas o exercício da autoridade não tem. Você é investido, mas é incapaz de exercer a autoridade. Você tem uma investidura. O que é uma investidura? É como, imagina, por exemplo, te dar um diploma. Toma, diploma de engenheiro, mas você não sabe exercer a profissão. Toma um diploma de medicina, mas você não sabe exercer a profissão. Então, tem uma investidura, mas não tem a autoridade, fica impedido. Então, o que é um homem? O que acontece com o homem que não tem consagração, que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida com Deus? Ele sem consagração, ele permanece investido de autoridade, mas não tem força para colocar essa autoridade na sua própria vida. Não tem força para usar a sua autoridade. O Salmo 115 que nós lemos mostra a decisão de Deus em entregar a terra ao homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Mas pensa comigo, pensa só, nas circunstâncias atuais, nós diríamos que os céus continuam sendo do Senhor, mas a terra o homem deu ao diabo. Opa, você entendeu? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Mas hoje, nós diríamos que os céus são os céus do Senhor, continua sendo os céus do Senhor, mas a terra, o homem deu a autoridade para o diabo. Os céus continuam sendo do Senhor, mas a terra momentaneamente pertence ao diabo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia chama Satanás de o príncipe deste mundo. Onde está a autoridade do mundo? Está no príncipe deste mundo. Momentaneamente, o que está acontecendo? Deus tem o controle dos céus, a terra, o diabo é o príncipe deste mundo, tem o controle da terra, e ele fez esse diferencial que é a igreja, que nós vamos mostrar daqui a pouco, que é a igreja que tem autoridade. Então quem não tem uma vida de consagração, fica como uma folha seca, jogada de um lado para o outro, porque falta estaca, falta força, falta estrutura, falta alicerce, falta estar firmado. Só Jesus é capaz de enfrentar esse príncipe deste mundo. A oração é a presença do Espírito Santo nos revestindo de autoridade para não sermos subjugados por esse príncipe. O diabo detém autoridade e é com essa autoridade que ele tem destruído as vidas. A grande notícia é que Jesus recuperou a autoridade. Mas vamos entender uma coisa, a autoridade que Jesus recuperou não foi devolvida para o homem, porque se Jesus recupera a autoridade e devolve para o homem não vai conseguir exercer a autoridade mais uma vez. Então, o homem na verdade ele não tem força de exercer a autoridade por causa do pecado. Então o que Jesus fez? Ele recuperou a autoridade das mãos do diabo e deu para a igreja. Vamos entender como isso aconteceu. Depois da ressurreição, quer dizer, depois de derrotar o inferno na cruz, Jesus se aproxima dos discípulos, e lá em Mateus 28, 18, ele diz assim:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Presta atenção, Jesus morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele chegou para os discípulos e disse: toda autoridade me foi dada. Ele tirou a autoridade do diabo. Agora, o Senhor Jesus tem uma autoridade e o diabo tem uma outra autoridade. Como príncipe deste mundo, ele tem uma autoridade. Como o príncipe da paz, ele tem uma outra autoridade. Então, quem está debaixo do governo do príncipe da paz, recebeu de volta a autoridade. E quem não está debaixo da cobertura do príncipe da paz, tem um príncipe deste mundo que exerce autoridade sobre as pessoas, quando ela quer fazer o bem e não consegue, quando ela planeja fazer o bem e não consegue. Aqui nós temos essa confirmação de que Jesus tenha recuperado de fato a autoridade das mãos do diabo e devolvido para a igreja. O que nós precisamos entender é que o homem resgatado do pecado, presta atenção, resgatado do pecado, mas agregado de uma vida de consagração, é o homem que se livra das garras do inferno. O homem consagrado, o homem de oração, é o homem que reúne as condições de ser um representante legítimo do poder de Deus nesse mundo. O homem consagrado consegue forças para fazer a vontade do Pai. O homem consagrado é o homem livre. O homem consagrado é o homem que, diante do pecado, diz assim: olha, não, simplesmente não. O homem de oração é aquele que retorna ao início da criação e retoma as virtudes do domínio sobre o pecado. Irmãos, oração é conexão, olha, presta atenção, oração é conexão, ligação, é terra e céu, ligação, essa ligação com Deus. Então, se a oração é conexão, é daqui para lá e de lá para cá. Agora, sem essa conexão, sozinho, somos fracos. O que acontece com muitos irmãos da igreja? Está sem conexão. Parece que o Wi-Fi está desligado. O Wi-Fi tem que estar ligado 24 horas. Então, enquanto tiver essa conexão daqui para lá e de lá para cá, é uma coisa. Mas sozinho, você é fraco. Mas conectado, nós somos fortes. O diabo conseguiu autoridade com engodo, né? Ele foi desonesto, ele mentiu, ele usurpou a autoridade do homem. Mas Jesus foi diferente. Como que Jesus recobrou a autoridade? Como ele pegou a autoridade de volta? Bom, ele pegou com dor, com esforço, com sangue, com cravos, com sacrifício, com humilhação, com açoite. Foi uma conquista legítima. Ele não usou de manipulação para pegar de volta o que o diabo fez. Por isso que é chamado pai da mentira. Ele engodou, ele mentiu para conseguir essa autoridade. Mas com isso, a terra passou a ter duas autoridades, como nós falamos. Hoje nós temos dois príncipes, o príncipe da paz e o príncipe deste mundo. São duas autoridades caminhando nesse mundo. São dois governos que se tem. Aqueles que estão debaixo da cobertura de Jesus e aqueles que estão debaixo da cobertura do príncipe deste mundo. Então, tem aqueles que estão debaixo da cobertura de Jesus e aqueles que não estão debaixo da cobertura de Jesus. Aqueles que restauraram o domínio de Deus em sua vida e aqueles que não restauraram esse domínio. Aqueles que andam corretamente nos caminhos de Deus e aqueles que não andam nos caminhos de Deus de forma correta. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. A igreja recebeu de volta a sua autoridade. Por isso que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Porque agora é a igreja que tem autoridade sobre o diabo. É curioso, né? Eu lembro que uma vez, eu estava na minha casa, na época que eu morei no Mutondo, e me chamaram. Tinha uma vizinha lá que estava endemoniada. Cheguei lá e estava já tinha uma pessoa que estava tentando expulsar o demônio. Então
como já tinha alguém fazendo aquilo, quando eu cheguei que já tinha alguém, obviamente que você não pode entrar no meio para fazer a mesma coisa, senão dá confusão. Então tem que deixar a pessoa ali. Mas eu deixei por conta da pessoa, obviamente. Só que nada. Aí eu falei assim, ó, vamos parar, vamos orar. E aí vamos pedir a Deus. E aí no momento que a gente estava orando, o diabo estava de gatinhos, caminhando assim de 4. No momento que ele passou por cima de mim, eu tive um insight. Qual foi o insight? Eu pisei na mão. Quando eu fui pisar na mão, ele puxou. Eu consegui pisar. Naquele momento, foi a estratégia, foi assim aquele momento de Deus, que Deus colocou no meu coração. Agora esse demônio está debaixo dos teus pés. Foi o que eu falei, demônio, você agora está debaixo dos meus pés. Sai em nome de Jesus. Ele saiu porque estava debaixo dos meus pés. Irmãos, em pensar que um homem, um ser humano tem autoridade sobre demônios, ou quaisquer que sejam demônios, tem autoridade sobre o próprio inferno. De onde que vem essa autoridade, senão do próprio Deus, senão do próprio Cristo? Autoridade para curar, autoridade para você poder orar. A igreja exerce autoridade nesse mundo. O homem ora em nome de Jesus, cura. O homem expulsa em nome de Jesus, cura. Ninguém vai chegar para um demônio e dizer, seu demônio, por favor, pode sair daí agora. Não é por favor, é expulsar, é envergonhar, só sai debaixo de vergonha. Sai agora. É que você tem condição de falar isso para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu patrão, para o seu empregado, para o seu vizinho. Sai daqui agora. Você não pode falar isso com ninguém, mas com o inferno pode. Você não pode envergonhar ninguém, porque Deus não te dá autorização para você fazer isso. Mas com o demônio você pode sair. Sai agora. Eu estou mandando agora. Autoridade, irmãos. Essa autoridade se consegue aos pés do mestre. É uma vida de consagração e de oração. Satanás foi expulso do céu pelos anjos. Agora Satanás vai ser expulso da terra pela igreja. O céu está em ordem porque Deus exerceu autoridade e domínio. A igreja precisa dessa mesma autoridade para colocar a terra em ordem. O apóstolo Paulo em Efésios disse, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, as forças do mal, as forças do mal são forças espirituais. Então, a nossa luta é contra esses espíritos, e só podemos combatê-los no âmbito do espírito. E como nós vamos combater os espíritos, se não for no âmbito do espírito? E como nós podemos então combater no âmbito do espírito? Carne e sangue não prospera contra as forças do mal, mas oração e jejum prospera. Precisamos estar conectados com Deus em oração. A falta de consagração vai gerar também uma falta de autoridade e de domínio. A falta de domínio pode nos transformar em escravos. Escravos do pecado, escravo de vontades imorais. O caos na vida pessoal, a falta de domínio é também, irmãos, uma falta de autoridade. Uma pessoa que vive sem o exercício da autoridade conquistada por Jesus, ele se coloca numa posição de escravo. Aquele que pratica o pecado, procede do pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio, na carta de João. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Deus criou um sistema de representatividade, presta atenção. A minha vida em Cristo, em oração e sem pecado, me faz ser um poderoso representante de Cristo. A autoridade de Cristo está em mim. Uma vida de oração e uma vida sem pecado, somos representantes poderosos contra o inferno. O que habilita a força de Cristo em nós é a oração. Sem a oração, a gente vive de promessas, promessa de poder, promessa de autoridade que não se cumpre. Mas com a oração, exatamente essa promessa de poder e essa promessa de autoridade se cumpre em nossas vidas. Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João fala isso. Mas é a minha vida de oração que me reveste da autoridade para que as obras do diabo sejam destruídas. Quem vai destruir as obras do diabo? Sou eu na representatividade de Cristo. Cristo em mim.
vai destruir essa obra do diabo, através da minha vida. Mas se eu não tiver uma vida consagrada, nada acontece. E o Senhor Jesus disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Por favor, irmãos, pense. Por acaso algum ser humano sem Jesus tem alguma autoridade para expulsar demônios? O príncipe deste mundo? Nós, a igreja, temos forças para isso. Mas sem oração não tem autoridade. Aquele irmão que tem uma vida de escravidão pode virar a mesa. Não faz sentido a gente ter o poder de Deus disponível e viver submetido na opressão do pecado. Deus nos chama para reinar e dominar. O grande segredo para que o poder de Deus se estabeleça em nossas vidas está numa reunião diária com Ele. Imagina você fazer uma reunião diária, uma reunião de 1 hora. Eu descobri que a cada dia nós precisamos de direção, de orientação e de sabedoria para viver aquele dia de acordo com a vontade do presidente do universo. Eu descobri que o presidente da igreja me quer ver todo dia. Eu descobri que ele me quer na sala dele todo dia, para uma reunião com ele. Então todo dia eu entro naquela sala e tenho reunião com ele todo dia. Porque eu descobri que ele quer que eu esteja em reunião com ele todo dia. Papai quer ter uma reunião com você todo dia. O presidente do universo, o dono da igreja, ele quer se encontrar com você todo dia, para ter uma reunião contigo. E eu estou percebendo que essas reuniões de 1 hora, com o presidente do mundo, está gerando uma certa intimidade. Interessante. Ele é grande, mas ele se permite chegar perto dele. Eu tenho percebido também que a minha frequência na sala de reunião, com o passar do tempo, eu tenho recebido autoridade. Com o passar do tempo, parece que está se tendo também uma investidura de autoridade. As reuniões estão, é como se as patentes estivessem aumentando, é como se a manifestação do poder do Espírito Santo estivesse mais disponível. Porque é na sala do trono que se recebe autoridade. Não é na sala de prostituição que se recebe autoridade. É na sala do trono, é na sala da santidade, é na sala da adoração, é na reunião, lá na sala do trono, com o Senhor Deus de Israel. Eu também descobri uma coisa, eu anotei aqui, para eu não esquecer. Todas as vezes que eu passo de 1 hora na sala de reunião, ele nunca me apressou. Nunca falou: Camp, já passou 1 hora. Eu descobri que ele gosta de eu estar lá na sala com ele. E se eu ficar 1 hora, ele fica comigo 1 hora. Mas se eu ficar 3 horas, ele fica comigo 3 horas. Ele não me apressa. Eu descobri que ele gosta de que eu vá todo dia me encontrar com ele. Eu descobri que ele também quer se encontrar com você todo dia. Quer ter uma pequena reuniãozinha. Faz uma reuniãozinha de 30 minutinhos. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Vem com a gente. Vem escrever uma linda história em 2020. Vamos construir uma vida na presença dEle. Entre na oração da madrugada, entre no relógio de oração. Estamos sendo convidados a entrar na sala do trono para estarmos em reuniões secretas com Ele. Porque existem intimidades que Ele fala só com você. Tem coisas que Ele vai falar com você. É possível que alguém venha dizer assim: mas eu já estou há tanto tempo nessas salas de reunião e parece que as coisas não mudaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Árvore plantada à beira do ribeiro, no seu devido tempo dá seu fruto. É uma questão de tempo. Continua frequentando as salas de reuniões. Eu te digo uma coisa: Ele gosta da sua presença. Ele não vai te apressar para você falar as coisas rápido. Ele gosta de ver você lá falando com Ele. Papai te ama. Eu gostaria de orar pela sua vida, de pedir a Deus sobre a sua vida. Mas eu gostaria que antes a gente ministrasse um cântico, preparando o seu coração
para a gente poder ministrar essa oração. Porque, irmãos, pensa numa coisa: nós estamos recebendo uma injeção de ânimo dos céus para construir em 2020 uma vida diferenciada, uma vida na presença dele. Eu convido você, vem com a gente. Já temos um grupo enorme de pessoas, mas nós não queremos uma tropa, nós queremos um batalhão, nós queremos um exército. Não queremos só uma milícia, uma quantidade pequena. Nós queremos você que está nos ouvindo conosco. Vamos construir? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre
agora diante da tua face, Senhor, os teus filhos que estão vivendo uma crise de identidade, que estão passando, ó Deus, por uma crise de autoridade, que não consegue exercer uma força de autoridade sobre a sua própria vida. Aquilo, Senhor, que ele vive, que ele planeja, ele não consegue, ó Deus, colocar em prática. Os planos escorrem pelo dedo, escoam, Senhor, por entre os dedos, descem por água abaixo. Ó Deus, sustenta a vida de cada um desses teus filhos. Ergue, levanta, Senhor, para que o domínio volte ao coração, para que a autoridade venha sobre a vida desses teus filhos. Ó Deus, eu oro para a vida dos meus irmãos, para que construa uma vida aos teus pés, tenha uma vida de oração diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, recebe, meu irmão, a força do Senhor, a força do Espírito Santo, que possa te encher, que possa mexer contigo, que possa te colocar de pé, que possa te fazer um homem de Deus, que entre na sala do trono, que busque a face do Senhor, que esteja diante dele, aquele que te reveste de autoridade, aquele que te faz um homem de Deus, uma mulher de Deus. Em nome de Jesus, você possa exercer a sua vida como um homem de Deus, como um homem da tua casa, como chefe de família, como sacerdote. Em nome de Jesus eu abençoo a tua casa e a tua família, e você se coloque como autoridade, se coloque como autoridade, visitando ao Senhor, indo aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu glorifico o nome do Senhor e declaro a tua vida abençoada, em nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente.